Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Eu tinha passado para vocês perguntas aí, né? Você falou que vai cair o Karl Marx. Mas vai cair o Karl Marx. Vamos lá, sentar cada um nos seus lugares. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção que eu vou fazer uma revisão. O que é que vai cair na prova? Vamos lá. Galera. Fala um meme aí da Segunda Guerra Mundial. Meme? Ai, Tem piadinha do Hitler. Qual que é a piadinha do Hitler? Por que o Hitler odiava tanto os judeus? Ele chamou a namorada judia. Ela meteu o pé na bunda dele e falou: eu vou acabar com sua raça. Isso é verdade? Piadinha de humor negro. É igual da minha última notícia no jornal. A menina que estava internada na UTI. Quem? Uma menina. E ela foi estuprada enquanto ela estava na UTI. Eu vi. Ela morreu. E o pessoal foi e avisou os familiares dela no velório que ela havia sido estuprada durante o período que ela estava na UTI. Foi por causa de um sujeito que chegou da roça e foi trabalhar de enfermeiro no hospital. Ele chegou lá e viu uma plaqueta escrito coma. Nossa! Direto pro inferno. Essa é pesadíssima. Mas vamos lá falar de Karl Marx. Vamos lá. Ela pediu ali para que eu falasse algum meme da Segunda Guerra Mundial. Eu lembrei do Hitler. E o Hitler sempre é piada de humor negro. Eu lembrei dessa outra também, que é de humor Você negro. lembra? Você viu aquele caso do Oi? Você viu o caso que o padrasto abusou da enteada de 3 meses? E ela morreu? Falando bem disso aí, foi Pedro, né? Não sei. Pedro não chama. Mas ele foi pegando também saúde. Pronto, vamos lá, gente. O que vai cair na prova é Karl Marx. Filósofo alemão que viveu no século XIX e o principal representante do materialismo contemporâneo. Junto com ele teve o Feuerbach, que foi o primeiro, vamos dizer assim, materialista a questionar o idealismo do Hegel, o idealismo alemão. O Feuerbach dizia o seguinte, que não foi Deus quem criou os homens, mas os homens que inventaram Deus. Deus nada mais é do que uma hipostasia, ou seja, um ser humano melhorado. Nós criamos, nós humanos, um ser supremo que tem as mesmas características que nós. Então, quando você fala de teologia, você não está falando de Deus, você está falando de antropologia, de homem, de ser humano. Porque você diz que Deus vê tudo, aí Deus sendo espiritual tem olhos. Deus ouve a sua oração, aí Deus sendo espiritual tem ouvido. Nossa, velho. Oi? Então, o Marx vai nesse mesmo caminho, ele é materialista, para ele não existe realidade espiritual. E não são as ideias que transformam o mundo, mas o mundo, as condições materiais que determinam e transformam a nossa maneira de pensar. Isso aí é o chamado materialismo histórico de Marx. Né? Então o que diz o materialismo histórico dele?
são as condições materiais e históricas que determinam a nossa forma de pensar. Se eu nascesse, ou se eu tivesse nascido na Idade Média como um camponês, eu ia pensar como um medieval camponês. Porque as condições materiais determinam a forma de pensar. Eu nem ia conseguir pensar o que nós pensamos hoje. Então todo mundo é limitado pelo seu contexto material e histórico. E aí ele vai pensar daquela maneira. Então não tem como a gente julgar um camponês da Idade Média com a nossa mentalidade de hoje. Por quê? As condições dele lá eram outras. Naquele contexto, a gente iria pensar daquela mesma maneira. Assim como se você tivesse nascido na Grécia, a forma de pensar e de funcionar seria totalmente outra. Não sei se vocês sabem, mas entre os gregos, acontecia o seguinte sistema educacional. Geralmente era um ensino individualizado, professor com aluno. Professor homem e o aluno homem. E quem iniciava sexualmente o aluno era o professor. Porque o professor ensinava a paideia, a educação integral. Ensinava para ele mitologia, filosofia, ética, política, ginástica. Ginástica vem do grego gimnos, quer dizer nu, pelados. Ou seja, eles praticavam atividade física nus, pelados. As Olimpíadas gregas eles competiam pelados. Eles só passavam um óleo no corpo, o corpo ficava brilhando. Então era assim que funcionava. E a iniciação sexual também se dava do professor com o aluno. Professor homem com aluno homem. Ou seja, uma iniciação sexual pedófila e homossexual. Peraí, ele que tirava a virgindade do menino. Naquela época isso tinha considerado crime. Para nós hoje é crime. Isso que eu estou dizendo, as condições materiais determinam a sua forma de pensar. Se você tivesse nascido naquela época, para você isso seria absolutamente normal. A mulher tinha uma outra educação, ela não tinha essa educação pública do menino. Ela tinha a educação chamada educação doméstica. Ela era criada para cuidar do lar e dos filhos. O homem grego ele tinha esposa. Mas a esposa era para quê? Só para procriar e ter filhos, para garantir a prole. Quando o homem grego queria prazer, ele procurava outro. Professor, você sabe, eu acho que, não sei se isso é verdade. Eu estava pensando, a mulher ela sofreu um tipo de escravização, né? Também. Não, durante boa parte da história das culturas, a mulher ela é considerada um ser inferior. Porque, tipo assim, o cara é o filho da peste, né? Porque só nasce só nasce. Então os homens só nascem. Menina, eu tô conversando com o senhor. Ele que se soltou mandando, né? Desde que o mundo é mundo. São culturas, não desde que o mundo é mundo, nem todas as culturas. Existem algumas culturas que são chamadas culturas matriarcais, onde a mulher é a referência. Tem uma cultura, por exemplo, na Ásia. A mulher trabalha no cigano e o cara fica lá, de pé pra cima, nada com Não, mas isso é cultura patriarcal machista. Né? Tem uma cultura na Ásia lá onde a mulher ela pode ter vários maridos. Sério? E a cultura lá funciona onde a mulher é a referência de sabedoria, é a referência de comando. Mas tecnicamente a mulher é mais hábil que o homem, né? Então existiram várias sociedades ao longo da história que foram assim. Mas as que predominaram acabaram sendo as patriarcais machistas. Por conta de quê? Por conta das religiões que predominaram também. As maiores religiões do mundo hoje são as religiões que são patriarcais. E não as religiões que eram matriarcais, que tinham as deusas. Todas têm deuses homens. O Deus cristão é homem, entre aspas, apesar de que eles dizem que não tem sexo, mas a visão é de homem. O Deus feito homem, encarnou-se homem, e Jesus, ele nasceu homem, nasceu menina. Inclusive, essa é a desculpa da igreja para a igreja católica não ter padres. Jesus, o sumo sacerdote, ele é homem. E se Deus se encarnou homem, é porque ele queria que os sacerdotes dele fossem homens. Ao escolher apóstolos, ele só escolheu homens. E foi isso mesmo que aconteceu. Por que Jesus não escolheu apóstolos mulheres? Mas tem mulheres também. A sociedade daquela época, a sociedade patriarcal, e se escolhesse mulheres, essa religião não teria credibilidade nenhuma. O islamismo também é uma cultura, uma religião machista. Mas todo mundo sabe isso.
o judaísmo, né, que de onde veio o cristianismo, de onde veio o islamismo também. Nós temos o budismo. O Buda, ele é muito fofinho. O budismo, que é outra religião de cunho patriarcal. Os homens são a referência. O lama lá, o líder espiritual supremo, é sempre um homem. Então, o Dalai Lama não se reencarna como mulher, ou o lama não se reencarna, porque ele é uma reencarnação de Krishna. Mas eu acho que mesmo assim, todos nós fazemos errado. Tipo, se for pra uma religião. Porque, olha, pensa comigo. Deus tirou a mulher, fez a costela, né? Pra ficar nem abaixo nem assim. Ela tá lado a lado. Mas essa não é a interpretação Do povo antigo. Entendi. Essa interpretação hoje, né? Direito da costela, mas ao mesmo tempo percebe-se aí que o próprio livro do Gênesis ele é machista. Porque ele coloca a culpa do mal em mundo em quem? Na mulher. E aí depois ela vai e leva o trem maldito pro homem. Ele faz o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. No 6º ele faz o homem, deixou o homem aproveitar até o paraíso. O homem aproveitou tanto que se cansou e dormiu. Quando ele dormia, Deus foi lá, tirou uma costela dele e fez a... Desde então o homem não tem mais passo, sempre tributado para passo da terra. Posso agora? Não satisfeito de acabar com a paz do sossego, vai fazer o quê? Vai passear no Jardim do Éden. Aí passeando ela encontra com quem? Com a cobra. A cobra, a serpente, naquela época tentando a mulher, ela não resistiu às tentações da cobra e comeu o fruto proibido. Não satisfeita de sozinha comer, vai dar para o homem. Olha só, o tempo inteiro a mulher sendo a culpada do mal. E não é só isso, tem a cultura também grega. Na cultura grega também o mal entra no mundo por causa de quem? Mulher. Qual que é? O que Por causa de uma mulher. A religião grega coloca a culpa na Pandora. É diferente, por exemplo, de uma tradição indígena aqui do Brasil. São todos os males. Até então não existia males no mundo. Aí, o Zeus manda entrega essa caixa para Pandora. Essa caixa é para o seu marido, o homem. Você não pode abrir. Ela é curiosa demais, abriu e lá saiu doença, miséria, fome, injustiça, a pessoa fechar antes do mal sair. Então são duas culturas patriarcais que colocam a culpa do mal na mulher. Já tem uma cultura indígena nossa aqui, de uma tribo matriarcal, onde a culpa do mal entrar no mundo não era das mulheres, mas dos homens. Por que aconteceu nessa tribo? Como é que eles narravam a origem de tudo? Eles narravam o seguinte, diziam que no começo só existia o dia. E aí era o sol esturricando 24 horas na cabeça dos índios. Eles estavam cansados do dia, queriam descansar. Aí eles tiveram a ideia, vamos até a cobra grande, para eles a cobra grande era a grande deusa. Vamos até a cobra grande e pedir para ela algo diferente do dia, porque nós estamos cansados. Foram os índios, os homens, num barco, numa canoa, até chegar lá na cobra grande. Chegou na cobra grande e pediu para ela algo diferente do dia. A cobra falou, tudo bem, eu vou dar para vocês algo diferente do dia, mas vou dar em poucos. E vocês não podem abrir os poucos antes de chegar na tribo. Se você abrir antes, vai dar B.O. De cobra, de boca, tá muito legal. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Eles abrem. Eles estão indo embora para a tribo. No meio do caminho, eles começam a escutar barulhinhos engraçados dentro dos cocos. A curiosidade abrem para ver o que tinha de lá. Quando eles abrem os cocos, dos cocos saem a escuridão, que é a noite, né? E junto com a escuridão, os males e principalmente os animais peçonhentos. Até então tinha a cobra grande, mas as cobras grandes, as anacondas, as pítons, elas não têm veneno. Aí saem as cobras pequenas, que são as mais venenosas. Então essas que matam, cuidado com as cobras pequenas. As grandes só arrombam. Fiz ciência da religião e comecei teologia no seminário, né? E aí então,
o mal entra no mundo, eles começam a pisar nos escorpião, nas cobras e começam a morrer. Até então os bichos não morriam. Então a culpa do mal entrar no mundo nessa religião, nessa cultura, é dos homens. Então isso depende da cultura. A nossa, o que vingou, porque a nossa ocidental é influenciada pelo cristianismo, pela cultura grega, foi a cultura machista. E por isso que as mulheres são inferiorizadas, e por isso que o movimento feminista defende o quê? Igualdade para as mulheres, né? Assim, eu não vou falar, mas eu não vou tocar na feminista. Então, o feminismo eu acho que o movimento é importante, Eu acho que é importante. mas apesar Mas tem algumas coisas que que passam da conta. Igual no caso do Neymar, eu acho que o movimento feminista, uma parte deles, feministas radicais, pegaram pesado. Porque existe um princípio legal que protege inclusive as mulheres, que é o princípio da presunção de inocência. É um princípio moderno. A presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso nasce na modernidade. Para quê? Porque na Idade Média não existia o princípio da inocência, ou a presunção da inocência. Todo mundo era culpado e tinha que provar que era inocente. Se alguém te acusasse, você que tinha que provar que era inocente. E aí como é que você provava? Olha só, vou te contar. E quem mais sofreu com isso eram as mulheres, que eram chamadas de bruxas. Aí as feministas se ferram ao ferrar esse princípio. As bruxas na Idade Média, elas eram presas e aí elas tinham que provar que não eram bruxas. Aí como é que eles tentavam provar? Uma pedra, né, gigantesca, e jogava as mulheres dentro da água do rio. Se você conseguir sair é porque Deus considera que você não era bruxa, então você está livre. Mas só que aí não tinha saída. Sabe por quê? Porque mesmo as que conseguiam se soltar, eles falavam, você soltou porque você é bruxa, dá prova. Aí matava ela. Então não tinha saída. Torturava até ela confessar que era bruxa. Entendeu? Isso era usado pelas próprias mulheres. Então esse princípio não pode ser violado. Agora, todo homem é estuprador em potencial. Eu acho que, tipo Pode assim, ser. ela é Eu acho que ok, às vezes ele passa da até conta. porque a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Mas ele errou também postar fotos dela, né? Mas nem é o caso. Mas não posso até agora, ninguém Ela sabe foi quem que é. interesseira. Sabe quem é a menina? Não sabe. Já saiu mais outra agora. Eu acabei de ver agora no WhatsApp. É a loira, não? Lindona, gatona? Já é outra loira agora. E aí é um tanto de gente que eles estão, porque ele não, no vídeo lá, eu vi o vídeo, não sei se vocês viram, no vídeo tá embaçado todas as imagens dela e o nome dela também tá embaçado, não dá pra ver nem o nome nem quem que é. Mas aí tem um monte de gente falando que é essa, é aquela, Mas sabe o que aconteceu? Oi? Que eu vi passando no jornal, que na verdade o advogado dela disse pra ela que você saiu por agressão, porque o sexo foi concedido e no meio do sexo você não também. Ela saiu do escritório do advogado e foi lá falar que foi estrupada. Não, isso está muito complicado porque parece que já tem coisa nova. Ontem o vice-presidente da CBF falou que o Neymar deveria se afastar, porque parece que já tem outro vídeo, porque esse vídeo agora parece que é mais grave pro lado dele. Eu tenho até na aula Ele você já gravou, volta, né? velho. Primeiro teve a denúncia, parece que ela gravou ele chegando lá e pegando ela, né? Mas não, passou ontem no jornal que ele chegou lá, ele saiu. Não chegou a acontecer nada, certo? Porque parece que ele teve Então, eu ouvi falar isso também. E eu vi hoje de manhã, eu vi hoje de manhã um trecho de vídeo onde parece parte da bunda de uma mulher toda machucada. E supostamente como se fosse o bicho dela. Então esse trem não tem muitos reviravoltas, mas a gente vai saber só no final do processo. Por isso que não pode nem considerar que ela é a safada que falso comunicou um crime, ou que ele é. A gente tem que esperar o processo. O processo é que vai decidir. Todo mundo é inocente até que se prove outro. O Ronaldinho já teve caso de Já pegou. Dá vocês aqui, ó. Vamos lá, Marcos. Então, são as condições materiais que tem na nossa forma de pensar e tem o materialismo histórico e dialético.
O histórico diz que as condições materiais determinam a nossa forma de pensar. Materiais históricos. E dialético? O materialismo dialético diz que o que move a história da humanidade é a luta de classes. E o que é classe social para o Marx? É a classe A classe social é um grupo de pessoas que compartilham características econômicas em comum. A burguesia é uma classe, A burguesia é burguesia por quê? Porque ela é detentora dos meios de produção. Quais são os meios de produção? A terra, né? As lojas, as empresas, as fábricas, dona da matéria-prima, né? Das máquinas que fazem o processo de transformação da matéria-prima. E o proletariado tem o que como característica em comum? Trabalho. Então tem características econômicas em comum. Na Idade Média também existiam as classes sociais. Os camponeses é aqueles que viviam no campo, viviam da agricultura, atividade agropastoril, agricultura e cuidado dos animais. Tinha os artesãos que viviam do seu artesanato, produzido nas suas oficinas, calçados, roupas, ferramentas, armas. Tinha a burguesia que vivia do comércio, da Idade Média. Tinha a nobreza que vivia do quê? De impostos. Impostos arrecadados do terceiro estado. E tinha o clero que vivia do dízimo, também da exploração da sociedade. Então, cada classe tem características econômicas em comum. Materialismo histórico dialético. Qual que é a crítica que ele faz ao Hegel, Marx? Segundo Marx, o Hegel, ao defender o idealismo, coloca o homem de cabeça para baixo. Em vez do homem ficar amparado sobre os seus pés, o homem estava amparado sobre a cabeça, sobre a ideia. Para Marx não são as ideias que transformam o mundo, mas o mundo que transforma as nossas ideias, a nossa forma de pensar. Então essa é a crítica que ele faz ao Hegel. Foram os materialismo histórico, capital e trabalho. Qual que é a relação entre capital e trabalho segundo Marx? Falamos que o capital são os meios de produção. Quem detém o capital? Burguesia. E quem reproduz os meios de produção? O trabalho humano. Porque só o trabalho humano é capaz de produzir mais valia. Que é o que reproduz o capital. O trabalho humano reproduz ou produz mais valia, reproduz o capital, por quê? Porque o operário é o único que produz mais do que ele ganha enquanto salário. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou enquanto salário virá mais valia. O sujeito ganha um salário mínimo, que é hoje 998. Ele produz muito mais do que 998. Suponhamos que ele produz 1.500, 2.000 reais. Essa diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou de salário é apropriada pelo patrão, pelo burguês, pelo dono da empresa. Então isso virá mais valia. Mais valia, seria mais aqui. Modo de produção. O que é o modo de produção, segundo Marx? É o trabalho? Modo de produção é a maneira como a sociedade se organiza para produzir suas riquezas. Ou, traduzindo em miúdos, é a economia. Existiram vários modos de produção ao longo da história, vários sistemas econômicos. Quais são eles? Comunismo primitivo. Ô Pedro, por que a gente vê isso em sociologia? Porque o Marx é fundamental para a gente entender a contemporaneidade. Tanto em sociologia, ele é considerado um sociólogo, mas também um filósofo. Esses conceitos também estão dentro da filosofia. Você vai ver que a partir do século XIX,
a filosofia e a sociologia vão coincidir muito. Tem muitos autores, como o Conte, você deve ter visto em sociologia, o Marx, vem em sociologia que vem em filosofia, o Emile Durkheim para ver e o Weber também, mas a gente não vê em filosofia. Mas aí em filosofia a gente vai ver a escola de Frankfurt, que vê também sociologia. Então tem muitas matérias ali próximas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que está pensando a sociedade, está fazendo uma crítica da sociedade. A filosofia tem esse caráter de ser crítica, de ser questionadora, por isso em alguns momentos ela coincide com a sociologia. Mas não se resume só à sociologia. Porque a filosofia ela pensa não só a política e a sociedade, ela pensa a ética, ela pensa o conhecimento, ela pensa várias outras coisas. Ela, na verdade, ela estabelece as causas primeiras e últimas, ou os fundamentos, os princípios de toda e qualquer ciência. E é ela que estabelece também, de alguma forma, os princípios da ciência sociológica. A base da sociologia é a filosofia. Então, por isso, primitivo é as sociedades tribais. Porque eles caçavam, pescavam e coletavam, dividiam de forma igual. Tinha tudo em comum. Depois nasce o escravismo, que é o outro modo de produção antigo, a relação entre senhor e escravo. Aqui começa a divisão de classes. O antagonismo entre as classes, a luta de classes. No comunismo primitivo não existia. Como é que nasce o escravismo? Quando as tribos começam a se encontrar e se enfrentar em guerras. A tribo que vence escraviza a tribo perdedora. Nasce o escravismo. O escravismo nasce o feudalismo. O econômico medieval e depois o capitalismo. Por hoje é isso aí. Falou pra vocês. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia! Ai, eu falei da segunda. Eu te contei, né? Da